Aqui estamos nós, no momento de Vida no Campo, aonde o Victor e a Sofia têm um recadinho para nós. O que vocês acharam daqui, do Vitrine do Lago? Muito bom. Sofia, você gostou daqui? Gostei. Que tal nós vir morar aqui? Bom. Que maravilha. Vocês tomaram banho ontem no lago? Sim. Tava gostoso? Sim. E o passeio de barco, foi bom? Bom. Bom. Então tá bom. Que Deus abençoe que possamos um dia estar todo mundo aqui reunido o mais breve possível e poder principalmente encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um enorme prazer para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje a penúltima lição desse trimestre, onde estamos estudando sobre educação e redenção. E teremos aí uma experiência legal, podendo juntos compartilharmos dos ensinamentos do Escrito Sagrado. Eu convidaria vocês antes do estudo para fazermos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão oportuno de abrir a Tua Palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Faça-nos que de fato sejamos livres e assim possamos caminhar, trilhar nas sendas do viver cristão, aonde Tu tens nos guiado ao longo da história de nossas vidas e da história do Teu povo sobre a face da terra. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sábado. Experimentando e vivendo o caráter de Deus. Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, temos o seguinte: E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Irmãos, eu acho tão curioso como que as pessoas conseguem olhar um texto bíblico desse aqui e conseguir invertê-lo, entendê-lo de forma invertida. Parece que está travada a memória e não consegue observar o que está escrito. Mas isso é exatamente o que faz a tradição, seja ela religiosa, social, educacional, profissional. O tal de tradição é muito complicado. O nível de aproveitamento, infelizmente, na sua maioria, é muito pequeno. Se seguirmos a razão, a palavra, estaremos sempre alertas e sempre quando observarmos para qualquer situação, ao invés de olhar num ponto específico, teremos uma visão panorâmica de toda a situação para termos uma maior reflexão e principalmente escolha daquilo que vamos fazer. Esse texto aqui é onde ele fala que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É tão simples de entender. Basta trocarmos a ilustração. No lugar do sábado colocaremos um berço. No lugar do homem colocaremos uma criança. Afinal, foi feito o berço por causa da criança ou a criança por causa do berço? Raciocínio. Fica bem mais fácil de raciocinar, não é? Então a resposta que é óbvio que o próprio Cristo responde. Foi feito o sábado por causa do homem. Foi feito o berço por causa da criança. Para a criança descansar. Tanto que na sexta-feira o homem fez parte da conclusão da criação. O sábado foi vivido pelo Criador e as suas criaturas tudo junto. Então é uma marca memorável na história da criação de todo o universo, que Deus sempre tem esse ciclo criacionista de domingo até sexta-feira, onde no sábado ele descansa com as criaturas. E pediu que isso servisse de memorial para todo sempre, de forma eterna. Ao longo do Escrito Sagrado ele fala nisso. E quando ele diz aqui que ele é também Senhor do sábado, servindo de alusão em outros contextos, que ele trabalha no sábado, meu pai trabalha até hoje, é o mesmo contexto também, que o que ele quer dizer, tanto ele, o Filho, quanto o Pai, quanto o Espírito Santo,
O trabalho deles é santidade, é divindade. Nós não estamos falando de pessoas mortais que trabalham para o sustento 24 horas por dia e 7 dias por semana. A divindade trabalha para nos sustentar, para nos manter, para nos redimir, para nos salvar e naquele grande dia poder nos abraçar nas mansões eternas. É por isso que trabalho missionário, que é o tipo de trabalho que Jesus fez aqui na terra o tempo todo, esse não tem descanso. É 24 horas por dia. Aonde você está, você pode ser um missionário. E deve. E isso, de certa forma, lapida com qualquer forma de fanatismo. Porque a missão, às vezes, envolve até gastar dinheiro. Às vezes envolve você ter que comprar uma cesta de comida e acudir alguém que está passando fome, que você pegou de última hora, não estava sabendo, estava desprevenido. Então, o fanatismo, o extremismo, sempre foi uma forma que Satanás usou para tentar corromper o equilíbrio do comportamento cristão, por onde quer que o grande conflito afetou. E precisamos estar sempre atentos e alertas para não sermos corrompidos com essas ideias desequilibradas de qualquer ponto de vista que seja, que nos leve a tentar atropelar o assim está escrito. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tempo para admirar. Estudando agora Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, por que não dizer capítulo 3? No Escatologia, versão 5, se você entrar lá no meu canal. Mas, irmãos, na lição não dá tempo de aprofundar tanto. E assistir desde a primeira aula, as 10 primeiras aulas. Veja bem, são 40 aulas do Escatologia. 10 aulas, praticamente, eu trabalho só com esses 3 capítulos de Gênesis. É muito profundo. Entre e assista. E se quiser interagir comigo qualquer hora, é só adicionar o meu contato que está aí na tela. E sempre na abertura da lição tem também. Pode compartilhar com quem você quiser. Terei prazer em compartilhar contigo e trocar ideia para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na graça de Deus. Mas alguns lampejos podemos buscar, que é tranquilo. Na realidade, existe detalhes muito íntimos da profundidade da sabedoria divina, registrados, relatados nesses 3 primeiros capítulos do Gênesis, aonde a profundidade excede com certeza o nível de informação relatada no próprio Apocalipse, ou nos livros da Bíblia Sagrada de cunho apocalíptico. É muito profundo, meus irmãos, a revelação sagrada dentro das entrelinhas das linhas escritas do Gênesis. Reflitam, analisem, porque muitas vezes ficamos travados sem entender as coisas, porque estamos com um visual tradicionalista na mente e a mente fica travada. É como se tivéssemos aqui com a tapeira, aqueles tapões que usam nos animais, nos cavalos, para colocar na carroça, tá lembrando? Para ele olhar só para frente, não ficar olhando para o lado e não assustar. Não precisa de assustar, a verdade ela não assombra com ninguém. Pode até doer na hora, pode até machucar, mas é só na hora. O duro é a mentira que fica a vida inteira ferindo, iludindo. E as pessoas ficam naquela depressão espiritual a vida toda e até contaminando para uma debilidade depressiva de fato, aonde depois vai ter que tomar até remédio para dormir porque já não dá conta mais de ser feliz. Não consegue encontrar felicidade mais. Está de fato doente, precisando de ajuda médica. Mas a ajuda espiritual muito pode, no sentido de nos colocar em contato aberto com a divindade, com o Criador e, por que não dizer, com os verdadeiros milagres expostos para nós desde que nós nascemos. O próprio nascimento nosso já é um milagre.
Sobreviver nesse mundo cada dia mais, nem se fala. Mas em suma, o que aconteceu no sexto dia da criação é muito emblemático, irmãos. Observe que ali finaliza a criação de Deus de uma maneira ativa, aonde a própria raça humana teve início. E esse casal participa dessa finalização desse dia. Participa do processo criacionista de Deus, que só se concluiria no dia seguinte, aonde ele aguardaria junto conosco o ciclo do giro da terra em torno de si mesma, de pôr do sol a pôr do sol, fechando então essas últimas 24 horas, que são o sábado, aonde ele, o próprio Criador, passou ao lado de suas criaturas. Isso é o que está no relato sagrado e não há como contestar. E nem se fala então, se a sexta-feira foi emblemática, a sexta-feira da criação, imagine o sábado, o quanto ele é emblemático. Porque é algo que aconteceu na eternidade. Aqui nesse planeta não existia pecado ainda, já tinha estourado no céu, mas já existia o ciclo da eternidade. Quando João 8,44 apresenta que o diabo era homicida e mentiroso desde o princípio, está se referindo à eternidade. E foi nesse princípio de Gênesis capítulo 1, verso 1, que essa terra foi criada, mas deixada sem forma e vazia. Muito depois, então, vem o Senhor aqui, dentro desse ciclo da eternidade, onde já estava acontecendo o pecado em outras regiões do universo, mas aqui ainda não tinha sido atingido. E ele, então, fecha o ciclo criacionista desse sistema solar aqui, sendo o ponto principal o planeta Terra, e aqui deixa o casal líder para assumir a liderança desse planeta, responder diante de Deus, diante do universo. E o sábado foi solicitado como um dia de reunião com Deus, de forma universal. Isso é padrão na criação. Não tem como fugir disso aí. É por isso que lá em Isaías, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre Isaías 66, 22 e 23, fala que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, todo sábado vai continuar vindo perante mim. Todo mundo, toda a carne vem me adorar. Isso é porque esse emblema da criação é o sinal de Deus. Então não tem como sair disso aqui. Fique atento sobre isso, que é muito sério. Tempo de redescoberta. Terceiro tema. Aqui entramos em Êxodo 16, de 14 a 29, onde abre um leque de estudo sobre o êxodo hebreu. Veja que os hebreus passaram 430 anos no Egito, dos quais 400 anos foi de servidão, de opressão. Só 30 anos, que foi o período do governo de José, é que eles foram tratados com dignidade. Mas então, dos 430 anos, 400 foi de opressão. Eles foram escravos trabalhando debaixo do chicote de governantes opressores. E aí agora Deus encaminha um libertador preparado, habilitado para tirar o povo dessa escravidão tão prolongada, aonde várias gerações já haviam descido à sepultura, e a geração nova que estava perdidinha com relação a verdadeiros princípios de fé, a verdadeiros princípios de relação com o Criador, e com o semelhante nem se fala, porque quando não estamos bem com Deus, com o semelhante muito menos. E Deus queria que eles se redescobrissem, que eles redescobrissem toda a forma original que Deus providenciou para que nós vivêssemos sobre a face da terra com relação a Deus e ao semelhante. Uma curiosidade que eu quero aqui também trabalhar com vocês, dentro do tempo da lição, que é muito bacana, se você analisar lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 até o 12, quando Moisés recebeu essa missão de ir tirar o povo lá do Egito, ele estava em Midian. Logo no verso 1 do capítulo 3 está falando que ele estava apacentando o rebanho de Jetro,
que era sacerdote de Midian. Então, ele morava ali em Midian e estava lidando ali bem próximo da cidade, no deserto, próximo, encostado em Midian, quando ele teve a visão da sarça ardente. É bem claro isso aí. E Midian é uma cidade da Arábia Saudita, do lado leste do Golfo de Acaba. O Mar Vermelho que nós conhecemos parece uma mão fazendo um 2 assim, ó. Desse lado de cá, nós temos então o Golfo de Suez e desse lado de cá nós temos o Golfo de Acaba. Eles estavam aqui na região de Gósen, aqui no Egito, desceram aqui nessa região, passaram por aqui, vieram até aqui e atravessaram aqui, no Golfo de Acaba. Qualquer Bíblia que você abrir, você vai ver que a travessia é aqui, no Golfo de Suez. E isso não é verdade. Tanto que esse texto bíblico que eu acabei de apresentar aqui está dizendo que eles estavam em Midian. Midian é aqui e o Sinai é na Arábia Saudita. Esse Sinai que tem aqui, nesse lugar aqui embaixo, onde hoje tem o Mosteiro de Santa Catarina, foi construído pela Igreja Católica durante a Inquisição, justamente com o propósito de atrair o turismo para cá. E todos vão para ali o tempo todo achando que foi aqui o Monte Sinai. Não é. O Monte Sinai está aqui na Arábia Saudita. Vai lá em Gálatas, capítulo 4, verso 25, olha o que Paulo fala lá. Que o Sinai é da Arábia Saudita. Ele fala claramente aqui em Gálatas 4, 25. E Êxodo, capítulo 3, verso 1, está deixando bem claro que Moisés vivia em Midian. Ou seja, lá onde está o Monte Horebe ou Monte Sinai, conforme o texto bíblico aí apresenta. Inclusive, se você for lá no verso 12 do capítulo 3 de Êxodo, lá está dizendo claramente, o próprio Deus falando para ele, olha, você vai trazer o povo para adorar aqui, nesse lugar, nesse monte. E foi isso que aconteceu. Aí os desenhos que estão na Bíblia Sagrada lá atrás, né, que isso não é inspirado. Nem capítulo, nem versículo é inspirado, imagina esses desenhos que tem anexo na Bíblia Sagrada. Não foi inspirado. Então, nos desenhos todos, está mostrando que o povo atravessou no Golfo de Suez. E não foi no Golfo de Acaba. E aí a tradição religiosa não deixa, as pessoas nem ouviram um negócio desse. Embrulha com isso. Mas essa é a verdade. E existe provas disso, científica, onde o Dr. Ronald, já falecido há pouco tempo, um médico anestesista e arqueólogo autodidata, fez inclusive mergulhos na região, diversas fotos, coleta de material, de fósseis tirados do fundo ali do Golfo de Acaba. Inclusive a praia é a praia de Nuveiba, a única praia que consegue até hoje suportar uma população ali até de 3 milhões de pessoas. Imagine se 1,5 milhão de pessoas, foi o que saiu do Egito na época, não se acomodaria ali. E no Golfo de Suez não tem lugar nenhum que acomode essa população toda. Sem falar que lá na ponta do Golfo é um lugar extremamente pantanoso. Sem chance. Então é a Bíblia que apresenta essa curiosidade maravilhosa frente a tanta tradição ensinando errado. As pessoas, os desenhos que tem tudo nas Bíblias mostrando eles atravessando um lugar que não foi verdade. O lugar que é verdadeiro é esse que está apresentando em Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 12, como em Gálatas capítulo 4, verso 25. Dentre outros textos do estudo do Êxodo propriamente dito. Foi um tempo de redescoberta, como essa matéria que acabamos de ver também é uma redescoberta, mas foi um tempo de redescoberta para Israel, onde eles tinham que espiritualmente se redescobrirem, aprender a adorar a Deus de novo, do zero, que tinha perdido tudo, aprender a respeitar o semelhante do zero, aprender a não ser opressor de ninguém, aprender a não querer ser mais do que ninguém, aprender acima de tudo a confiar no verdadeiro Deus e a ter amor a esse Deus, aos seus ensinos e ter amor ao semelhante e viver em paz e com muito amor em qualquer circunstância que se encontre, porque o Senhor é conosco. Eles tinham que redescobrir tudo isso e aprender a adorar a Deus de novo em espírito e em verdade, da maneira correta e não da maneira que as pessoas acham que estão certo. Como foi lá no bezerro de ouro, e quantas vezes fizeram besteiras de um jeito ou de outro,
atraindo a ira de Deus. Isso não mudou. Tem muita gente fazendo bezerro de ouro por aí afora, não de forma explícita, mas de forma indireta. Apesar que tem uns que fazem mais de escultura, põe dentro das igrejas e tal. Tá, tem esse negócio aí por aí. Fala que é cristão, né? E coloca lá e adora e tal, e tá falando que tá adorando a Deus, né? Pensa se pode. E a Bíblia inteirinha condenando esse tipo de comportamento. Então é algo muito sério. Mas tem outros que vai lá e faz o culto gospel, né? Onde o pregador se expõe. Ele quer trazer o povo para frente, levar para cá, levar para lá, e depois outros chegam ao extremo até de correr o chapéu e jogar dinheiro dentro, e vamos que vamos, e tá, e aquele negócio todo. Então, isso tudo está fora de cogitação. O que Deus não pede, Ele não aceita. Por mais boa que seja a intenção. A oferta de Caim, por mais bonita que tenha sido as frutas, apesar que não creio que tenha sido tão bonita, pegou para mim, foi de qualquer jeito e jogou lá. Então, por mais bonita que possa ter sido, Deus não aceitou a oferta dele. Deus aceita aquilo que ele pede. Pense nisso. Não tem exemplo na Bíblia nenhum dessa forma de adoração gospel que tem se alastrado, parecendo uma pandemia sobre a face da terra. Todo culto, todo louvor oferecido a Deus tem que ser cristocêntrico. Se Cristo, como Filho de Deus, ou se o próprio Pai, se a divindade não for o centro desse trabalho, está tudo em vão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vivemos 1260 anos de opressão, de perseguição durante o período de supremacia papal, onde a França militarizou a Igreja Católica desde o ano 538 da era cristã, e isso se estendeu até o ano de 1798. Foi algo muito grave isso que aconteceu. Muito grave. O Egito foi só 430 anos. Lá foi 1260. Veio a reforma protestante, o povo está liberto dessa opressão e tudo, mas já estamos aí caminhando de novo, devagarzinho, para uma história parecida com essa, né? O povo tudo oprimido sobre a face da terra, agora oprimido diretamente pelo dragão, né? O paganismo da face da terra, que é mais de 70%, todo sendo manipulado e manipulando o mundo cristão, principalmente, adaptando as pessoas com uma forma de cabresto, né? Usar máscara 24 horas se precisar, 24 horas por dia se deixar, e as pessoas vão aprendendo a receber essa guia, né? De alguma maneira. Sendo que não tem o menor sentido, né? Você respirar gás carbônico. Máscara foi feita para médico, para enfermeiro usar lá dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, para ser mais específico. Ou naqueles hospitais onde está o isolamento, dentro das UTIs, etc, etc. Mas sabe, irmãos, nós estamos caminhando num lado muito complicado da história da humanidade. Pessoas aí influentes, né, que pertencem à nata dos donos do mundo, é cerca de 10% do planeta Terra que carrega a riqueza do mundo, vai lá fazendo que está tomando uma vacina, né, para conduzir o povo a fazer a mesma coisa, para tomar uma vacina que não tem nem um ano. Tem meses que foi desenvolvida, agora em 2020, começou a ser estudada em 2019, pela orientação científica, é no mínimo 10 anos para ter segurança de fato, para poder falar que tem uma vacina que realmente não vai trazer prejuízo à humanidade. E aí, já que o povo já está acostumando com o cabresto, né? Vamos agora então colocar uma vacina aí e acabar de limpar o que precisa, porque quanto menos gente tiver no mundo, mais fácil é para dominar o que sobrar e para escravizar e fazer um novo Egito, né? Fazer uma nova escravidão egípcia ou de supremacia. De supremacia do dragão sobre a face da terra. É por isso que eu tenho tido os momentos de vida no campo apresentado, estimulando as pessoas, aonde estiver no planeta Terra, de procurar se acomodar nos campos, em regiões onde ele possa viver em paz. A qualquer momento vamos ter que ir para poder aninhar de vez, para reaprendermos novamente, nesse último êxodo, que agora vai nos levar para Canaã Celestial, reaprendermos a viver de maneira real, de fato, uns com os outros, e principalmente conviver com Deus da maneira correta, aonde ele vem buscar, infelizmente. É uma multidão incontável, porque ele vai ressuscitar as pessoas de todas as épocas que estão dormindo no pó da terra.
Mas comparado com a quantidade de gente que tem no planeta, meus amados, é complicado, hein? Porque a pena inspirada fala que nem 1 em 20 entrará no reino de Deus. Reflita, irmãos. É muito sério. As pessoas que estudam a palavra de Deus e procuram viver a palavra de Deus, vai ficar sempre antenada. Para não estar desinformado, para estar ligado, para qualquer momento que precisar, juntou a barraca, jogou nas costas e vai para o lugar que já providenciou. Nem que for para ficar de barraca. Mas precisamos de estar atento, de estar alerta. E se pudermos fazer isso de forma planejada, onde vários irmãos, do tipo do Êxodo que aconteceu mesmo, pessoas com a devida orientação para poder viver como tribos nômades antigas, né? Até poder encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus, é muito interessante. Sempre tem alguém que entende de uma coisa, que entende de outra, e vai juntando os conhecimentos, e todo mundo vai conseguindo sobreviver da maneira simples e tranquila, mas que o que está canalizando para acontecer é de assombrar. Não deixa para a última hora, não. O chão vai sair dos pés, de uma hora para outra. Não deixe para a última hora. Tome providências, porque nós estamos prestes a termos que nos redescobrirmos de uma hora para outra. Fazer isso estando preparado é uma coisa, já se redescobrindo hoje, estudando, analisando a palavra, não. Realmente as coisas estão indo para esse lado. Então vamos movimentar. Mas não deixe para a última hora. Poderá ser tarde demais. Muitos poderão perder a vida, sendo que podia viver bem mais tempo, porque escolheu errado. E outros perderão até a vida eterna, porque não tem preparo para enfrentar o que está para sobrevir e poderá fazer escolhas letais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Redescobrir a confiança em Deus e a maneira de conviver verdadeiramente pela fé com Ele, é assim que nós seremos justificados nesses últimos momentos da história deste mundo, porque o justo viverá pela fé. O quarto tema, tempo para descobrir prioridades. Irmãos, analisando o livro de Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, que está trabalhando sobre a forma correta de buscar guardar o sábado, que é deixar o coração limpo realmente, estar conectado com as coisas de Deus somente, com o bem-estar com o semelhante. Tem também uma promessa divina para quem dê esse tipo de atenção a esse dia santo que devemos guardar. Que também precisamos a renovar isso aí, a redescobrir a forma correta. E essa promessa nos promete o Senhor que nos fará cavalgar nas heranças do pai Jacó. Irmãos, isso é uma promessa de muitas bênçãos, tanto espiritual quanto material nas nossas vidas, para que possamos viver com a maior dignidade possível e principalmente ter a fé sustentada o tempo todo, por causa do conforto da relação que temos com Deus e com o semelhante. As pessoas atropelam constantemente o sábado. Perderam isso de vista já. Não consegue guardar o sábado. Não consegue abrir com o pôr do sol, fechar com o pôr do sol. Não consegue entregar ele para o Criador. Ter a semana de volta logo no pôr do sol do sábado para domingo. E iniciando a nova semana de 6 dias que ele deu para nós. E vamos ter outro de sexta para sábado, outro pôr do sol, iniciando a entrega de um dia do 7 para o Senhor de novo. Que ele deu 6 dias para nós. O 7º é o sábado do Senhor teu Deus. É o que reza no mandamento relatado lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. Lembra-te, não se esqueça, lembra-te do dia do sábado. Um outro ponto importante que analisaremos agora, no quinto tema, tempo para encontrar o equilíbrio. Irmãos, analisando Mateus 5, de 17 até o verso 19, Jesus ali comenta o seguinte: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, eu vim cumprir. Engraçado, tem alguns religiosos que só mostra o verso 17. Ele não observa a leitura do 18 e nem do 19, né?
Aí ele cumpriu, pronto, não precisava fazer mais nada. Mas só lemos o verso 17, né? O que falou o verso 17? Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas eu vim cumprir. Verso 18 e 19. Porque em verdade, verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, desses mandamentos, por menor que seja, se for tirado e ensinado aos homens, quem fizer isso será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. E os que os guardar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Olha que maravilha, irmãos. Tem um ponto de equilíbrio muito importante colocado aí para a devida compreensão do tema. Nós temos que entender que a própria natureza tem lei para tudo. A sociedade tem lei. Vocês já pensaram se não tivesse lei de trânsito? Se não tivesse sinaleiro? Se não tivesse as sinalizações? Que terrível que seria os acidentes? Até nas linhas aéreas, marcada pelos GPS da vida, pelo sonar da vida, tá tudo marcado, as linhas aonde os aviões podem voar, os helicópteros, os drones, tudo é monitorado e tudo tem o seu lugar certo e a forma correta de fazer, porque existe uma legislação para tudo. Se existe lei para tudo no universo, irmãos, até lei da gravidade, imagine, só Deus é que é desorganizado e não vai ter lei para ele. E a lei de Deus é baseada em amor. Porque a lei de Deus é amor. Seja Deus acima de tudo, seja o próximo como nós mesmos. Só que o decálogo foi dado há 1500 anos antes de Cristo, 500 anos depois de Abraão, que Abraão guardou os mandamentos de Deus. Nós já vimos isso nessa lição, sem conhecer o decálogo. Mas no Êxodo veio o decálogo, porque o povo estava bruto demais, endurecido demais o coração. Aí teve que decalogar, colocar numa tábua 4 mandamentos para mostrar o que é amar a Deus acima de tudo, e na outra tábua dos 10 mandamentos colocar 6 mandamentos para mostrar o que é amar o próximo como a si mesmo. Porque o problema com o próximo ainda está mais grave ainda, gerando violência e muito problema, justamente porque o povo perdeu de vista como se relacionar bem com o semelhante e nem se fale com Deus. De equilíbrio, exatamente, para vivermos em paz, para vivermos com fé e principalmente num bom relacionamento com Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tudo o que fazemos com equilíbrio terá fundamento. Quando nos desequilibramos ou para um lado ou para o outro, vai dar errado. Fiquem atentos. Eu me refiro à questão de equilíbrio, porque a tradição, nos dias de Cristo, já tinha desenvolvido cerca de 39 formas para guardar o sábado, só para guardar o sábado. Por isso que Jesus foi criticado o tempo todo pela liderança da igreja dele nos seus dias. Ah, o senhor não guarda o sábado, o senhor não faz isso, não faz aquilo e tal, está transgredindo o sábado. Irmãos, 39. E isso não tem na Bíblia. Só nas tradições judaicas da época, que os fariseus desenvolveram com muito esmero. E isso é uma forma de desequilíbrio, porque o que não foi o Senhor que ensinou. As pessoas, em nome de Deus, ensinam essas coisas e querem enfiar a goela abaixo nas pessoas, e aí traz o desequilíbrio. Ao invés das pessoas terem prazer no sábado, teriam pesar. O sábado, ao invés de ser um dia deleitoso, santo dia do Senhor, passaria a ser um dia pesaroso, porque se tornou opressivo guardar o sábado, da forma que essas 39 maneiras exigia que as pessoas guardassem naquela época. Então, em todas as situações de nossas vidas, seja espiritual, seja profissional, precisamos entender que o equilíbrio é um ponto importante e indispensável para o bem-estar, seja ele profissional, social e nem se fala religioso ou conjugal, familiar. Equilíbrio, irmãos, é muito importante. Se eu pegar essa folha aqui e perguntar o que está mais correto, o lado de cá ou o lado de cá? Aqui eu vou pôr o fanatismo, aqui eu vou pôr a frieza.
Os dois estão errados, os dois encostam, ó, eles se tocam. O equilíbrio é o meio. Deus quer gente no céu equilibrado. Deus não quer gente desequilibrado no céu. E está cheio de gente desequilibrada para tudo quanto é lado. Dentro da igreja, nos lares, para tudo quanto é lado. Isso é uma forma de corromper a fé. O equilíbrio nos ensina a santificar a verdadeira fé e a santificar a verdadeira adoração ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor procura tais que assim o adorem. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Dediquem tempo para encontrar o equilíbrio, antes que seja tarde demais. Busquem do Senhor o apoio e a orientação. Quantas apostasias aconteceram já na igreja por causa de desequilíbrio, e nos lares por causa de desequilíbrio. Um lar equilibrado já corre risco de apostasia. Imagine um lar desequilibrado, uma igreja desequilibrada. Fiquem atentos, irmãos. É muito sério isso. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, tempo para a comunidade. Aqui agora analisando o livro de Atos, capítulo 13, verso 16, verso 26, dentre vários outros textos da Bíblia Sagrada, como Atos 13, de 14 a 45, Atos 16, 13 e 14, Atos 17, de 1 a 5 e Atos 18, 4, dentre outros. Todos esses textos que eu estou aqui citando é a igreja do Novo Testamento buscando, no dia de sábado, o principal dia de culto, está adorando a Deus, está pregando o Evangelho, está fazendo trabalho social, está envolvido com a comunidade de alguma forma, ensinando-lhes, evangelizando-lhes. Que é o nosso propósito, que é o propósito de Deus para cada um de nós, é a melhor forma de guardarmos o sábado, é evangelizando. Qualquer dia pode ser usado para evangelismo, mas o sábado é especial, principalmente da maneira devidamente orientada e correta. É o dia de visitar alguém, convidar para ir à igreja. É o dia de convidar alguém para estudar a palavra de Deus. É o dia de convidar alguém para fazer uma mesa redonda e estudar a palavra de Deus. Mesmo que esteja lá na natureza passeando, em qualquer lugar onde você estiver passeando, o sábado é um dia dedicado ao Senhor. E algo relacionado com isso seria importante a gente estar fazendo. Exceto se estiver lá no mato sozinho, está só a família, aí vamos estudar a Bíblia sozinho, vamos andar na natureza, vamos admirar esse Deus pela sua criação, admirar a beleza da criação de Deus. Tem tanta forma de admirar e adorar a Deus. O fato de estar conectado com Ele, muito pode no sustento da nossa fé. No sétimo tema, o sinal de Deus. Irmãos, eu queria apontar um texto de Desejado de Todas as Nações, página 283, que diz o seguinte: quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, conforme Êxodo 20, verso 8 diz, o Senhor disse também, vocês serão meu povo santo, lá no capítulo 22, verso 31. Só assim o sábado poderia distinguir os israelitas como adoradores de Deus. Irmãos, se olharmos em Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, lá fala que o sábado é um sinal de Deus, que faz separação dos que pertencem a Deus dos que não pertencem. Será um sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardareis os meus sábados, santificais os meus sábados. Porque é o sinal entre mim e eles. Você sabe que no Apocalipse tem o sinal da besta, mas no Apocalipse também tem o sinal de Deus. O sinal da besta é colocado na testa, está lá no capítulo 13 do Apocalipse, entre o verso 14 e o verso 17. O sinal de Deus, no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 3, está lá também sendo colocado na testa. Tudo simbólico, né? Sinal de Deus, o sábado. Sinal da besta, o domingo. Coincidentemente ou não, é o dia do mandamento que foi mudado por Constantino e adotado por quase todo o sistema religioso cristão do planeta Terra, com raríssimas exceções. Exaltam o dia da besta e não o dia do Senhor. Se você entrar no Escatologia 5, você vai passar muitas aulas estudando sobre isso também, aprofundando e vendo que é incontestável esse tema dentro da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã,
que possamos nos aprofundarmos no conhecimento sagrado e principalmente no relacionamento com o semelhante e com o Senhor. Santo Deus, capacita-nos, Senhor, a te servirmos em espírito e em verdade e andar com retidão nos teus caminhos. Dirige os nossos passos, o nosso coração e as nossas escolhas, Senhor, para que naquele grande dia possamos nos encontrarmos contigo e te abraçarmos nas mansões celestes, vivendo contigo para todo sempre, na vida eterna que tu nos dá. No projeto original da criação, voltarmos a fazer parte do teu reino. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou.